meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, tá? Meus amigos, peço a vocês que deixem seu like, toque o sininho de notificação, se inscreva no canal, compartilhe, divulgue o nosso canal, tá? É uma coisa que eu gostaria de pedir no início desse vídeo. Tá? A gente só pode chegar a 1000 inscritos nesse canal se houver boa vontade das pessoas. Infelizmente, mas as pessoas, o que é que as pessoas fazem? Elas olham os 10 primeiros minutos do vídeo e elas acham, não, sabe, eu gosto de vídeo mais curtinho, 5 minutos. Eu gosto de vídeo de 11 minutos. Né? Um vídeo que vai trazer formação, certo? Então eu prefiro isso. Mas às vezes a pessoa assiste um filme que tem 2 horas de duração sem piscar. Assiste novela que tem 40 minutos, né? E assiste outros canais que às vezes só falam abobrinhas, né? E acabam não transmitindo nada a ninguém, ok? Então, no nosso vídeo, vamos começar uma série chamada Exoantropologia, a origem da espécie humana, ok? Por quê? Porque o nosso gênero é Homo, a nossa espécie é Sapiens, ok? Nosso gênero, Homo, e a nossa espécie é Sapiens. Por quê? Porque houve outras espécies, tá? Houve outras espécies, tá? Como os erectus, tá? Houve aqueles que o pessoal chamavam de habilis, tá? Certo? Houveram os habilis, houveram os de Neander, tá? Certo? E assim por diante, sucessivamente, tá? A nossa espécie, né? Sapiens surgem aí, segundo, né, os pesquisadores, em torno de 5.000 anos. Mas há quem diga que o Sapiens está aqui na Terra já há um pouco mais, há 500, mais ou menos, há 500 mil anos, aqui na Terra, ok? Mas para a gente entender esse enredo, tá? Para a gente entender esse paradigma, gente, a gente precisa se perguntar por que a gente quer falar de exoantropologia, a origem da espécie humana, porque senão a gente não vai entender a razão dos conflitos, a gente não vai entender as razões dos problemas sociais, a gente não vai entender o porquê da nossa existência, entendeu? Ok? Porque talvez a coisa mais absurda que possa acontecer é descobrirem que nós somos produto, né, de uma outra civilização que viveu na Terra, que estava na Terra, e que, portanto, nós somos produtos deles, nós somos derivados, ou nós somos uma sequência deles, e não propriamente um emaranhado de coisas que tem por aí. Ok? Estou falando isso para ninguém pensar que aqui nós somos donos da verdade. Não, nós somos um canal que busca. Né? Estamos aqui na busca. Nossa busca incessante é pela a verdade. E isso é que vai nortear o nosso canal. Tá?
Nós somos pesquisadores, buscadores. Nós não somos aqueles que ficam olhando, requentam mensagens de outros canais e jogam aí com uma outra roupagem, igual a gente vê por aí, tá? Ninguém aqui tem resposta para tudo. Quem dera, se eu pudesse dar resposta para tudo. Ok? Dito isso, nós vamos fazer o seguinte. Tá? Eu vou logo pegar aqui com vocês a parte interessante que eu quero que a gente leia. Porque o que a gente vai ler aqui, meus amigos, vai abrir a introdução. Tá certo? Ok? Então, hoje, tá? Vamos aqui. Tá? Hoje nós vamos fazer uma introdução. Uma introdução meio que... Certo? Então, vamos lá. Vamos começar hoje com essa introdução. Ok? Então, nós vamos começar com a introdução da exoantropologia. Né? E talvez nós vamos chegar a conclusões aqui que vão assustar algumas pessoas. Mas vamos lá, ok? Vamos à leitura aqui de um texto muito interessante. Diz o seguinte, o artigo. O'Brien, né? Certo? Nome em inglês, você sabe que eu não detenho este conhecimento, né? O'Brien foi o chefe da indústria de petróleo iraniana, tá? E esteve envolvido, olha aqui, ó, estou lendo esse trecho aqui, tá? E esteve envolvido na descoberta do zigurate de Tegoga Zambil, no Irã, desenvolvendo um grande interesse pelas antigas civilizações da Mesopotâmia. Ele notou uma forte inclinação religiosa das tradições que lia. Ele passou a acreditar que os primeiros textos sumérios muitas vezes foram copiados por escribas, tá, babilônicos posteriores, que ele descreveu como deificadores inveterados de personalidades arcaicas. Observe isso aqui. Observe isso aqui. O que é que ele está querendo dizer com isso aqui? Ok? Ele está querendo dizer que os caras pegaram os textos sumérios e fizeram uma deificação. Pegaram textos que seriam de seres perfeitamente humanos ou supra-humanos, no mínimo, né? E resolveram dar uma conotação de divindade, porque o ser humano tem essa mania de criar deuses, né? De criar seres divinos. Não é não? Então, vejam, a própria Bíblia faz uma narrativa no Salmo 82 que descreve perfeitamente, tá? Deixa eu pegar aqui uma Bíblia, a gente lê. Tá? Vamos pegar aqui uma Bíblia, né? E diz o seguinte, vamos lá. O Salmo 82, se eu não estiver enganado, mas é o Salmo 82. Tá? Eu vou só consultar. Né? E diz assim: Deus se levanta na assembleia dos deuses. Dá sentença no meio dos deuses. Aí, essa assembleia de Elohim, né? Assembleia de Elohim, de vários divindades, ou poderosos, porque a palavra pode ser traduzida como poderoso, uma assembleia de poderosos, de seres supra-humanos,
está lá reunida e de repente diz assim: eu disse, vós sois deuses, sois todos filhos de Hélion, o comandante. Tá? No entanto, morrereis como todo homem. Ok? Isso é uma descrição para dizer para nós que esses seres supra-humanos, eles não eram deuses. Não nesse sentido que nós entendemos de onisciência, onipresença, onipotência, tal, eterno, né? Imutável, em uma série de situações, tá? Que a teologia aplica. Ok? Os textos sumérios descreveram seres que depois passaram, os escribas, que eram uma espécie de sacerdotes, começaram a aplicar àqueles seres a ideia de que eles eram quem? Supra-humanos, divinos, deuses, deidades, etc. É isso que O'Brien quer nos dizer. Vamos lá. Continuando o seguinte. Que devido à natureza ritualística de suas suscetibilidades religiosas em desenvolvimento, eles davam seus textos um verniz religioso, presta atenção, e que milhares de anos depois, final do século XIX, início do século XX, tradutores do século XX, com o seu próprio viés judaico-cristão, muitas vezes falharam em perceber o valor histórico do que estava por debaixo desse verniz. Né? E aqui, entre parênteses, está a frase onipresente, significado ritual, vem à mente aqui. Então, ele está descrevendo para nós que o que acontece? Se pegou textos históricos e os escribas deram uma vernizada assim de cunho religioso, de aspecto religioso, e aí, o que é que acontece? Todo mundo lê os textos a partir de uma ótica religiosa, de um pseudo-deus, ou de pseudas divindades. Tá? Então, você imagina, né, que naquele período, eu já falei isso em outros vídeos, se alguém chegasse pendurado num balão, iria ser considerado um deus. Se você assistiu o filme Eternos, da Marvel, você percebe que os seres chegam aqui, os Eternos, tá? E já encontro já encontro uma civilização, já encontro um grupo de pessoas. E eles começam a trabalhar com aquelas pessoas. O filme vai no passado, volta no presente, vai no passado, volta no presente. Mas o que é que ele mostra? Ele mostra que eles começaram a ensinar eles a como plantar, a como irrigar, a como criar tal. Só que no filme, os Eternos de fato são seres poderosos, têm poder, são supra-humanos. Né? São supra-humanos. E eles estão aqui para proteger a humanidade do deviante, que são seres, né, maléficos. Lembrando que eles foram criados pelos seres celestiais, tá? A partir de uma matriz humana. Tá? Então, o filme da Marvel, Eterno, nos dá uma noção, mais ou menos, de como você, hoje, é capaz de começar a inventar divindades e criar deuses na sua cabeça. Tá? É isso que o escritor aqui está refletindo conosco. Aí diz O'Brien, vamos lá, continuar aqui com O'Brien porque é muito interessante.
E diz o seguinte, olha só. O'Brien aprendeu sozinho cuneiforme, sumério, babilônico e hebraico. Então foi procurar significados alternativos comprovados que ele pesquisou escrupulosamente e acreditou que se encaixavam mais de perto nos textos sumérios e na história da criação do livro de Gênesis. Por exemplo, o tão disputado termo Elohim no livro de Gênesis tornou-se os iluminados, porque o termo Elohim, tá? E aqui eu quero deixar uma reflexão para vocês. O termo Elohim, tá? Então eu vou colocar aqui o termo Elohim. Pode ser traduzido por deuses, pode ser traduzido por poderosos e pode ser traduzido por iluminados. Ok? Então você pode pegar a palavra Elohim e traduzir por Deus, poderosos ou iluminados. O'Brien preferiu a tradução iluminados. Tá? Então isso é importante para a gente entender. Tá? Vamos lá. Continua a leitura aqui, a gente só interrompe para... ele tornou-se os iluminados, ou Ananage, né? Ananage, ele que o Sentigin traduziu como Anunnaki, ele traduziu como deuses, tornaram-se senhores, tá? Anunnaki tornou-se senhores e não deuses. Céus tornam-se as terras altas plantadas. O significado original de serpente foi restabelecido para significar um homem ou uma mulher sábia, né? E não uma cobra, que é profundamente ridículo, porque a gente sabe que serpente não fala, não tem os órgãos para produzir fala, portanto, a gente já subentende que não tem nada a ver. Tá? O'Brien deixou claro que os Anunnakis haviam descido, mas não insistiu em saber de onde eles eram. Ele evitou, né, de estar especulando de onde eles eram. Tá? Tá aqui ele, né, o Christian O'Brien. Né? Okay, essa é a figura dele, né? Certo? Ele diz o seguinte aqui, ó, vamos lá. Olhando para a tradução padrão do épico sumério Atrahasis, os O'Briens, porque também ele tinha a esposa dele que acompanhava ele, tá? Nos escritos, viram que sua publicação em 1999 antecedeu a divulgação da fertilização in vitro, tá? Um procedimento descrito no texto sumério. E ocorreu a eles que os tradutores poderiam não saber a natureza precisa do que eles estavam traduzindo. Os O'Briens pensaram que os tradutores acadianos originais também não sabiam o que estavam traduzindo, já que in vitro a fertilização foi realizada antes de seu tempo por um povo avançado, há muito desaparecido. Assim, Christian O'Brien fez sua própria tradução à luz do conhecimento científico moderno, substituindo as expressões como derramou sangue, abateu, por deu sangue, cuspe com sêmen, argila com mais especulativamente pedaço de vida, matéria de vida, óvulo feminino, e deusas do nascimento com mães adotivas. O'Brien também sugeriu que criadora
da humanidade, um título dado à deusa do nascimento em Atrahasis, antes mesmo de ela realizar a fertilização in vitro, descrita em Atrahasis, indica que ela pode ter manipulado artificialmente a humanidade em uma época anterior. Tá? Veja aqui que há aqui uma série de dados interessantes. Tá? Continuando aqui o texto, vamos lá, aqui eu estou comparando a interpretação dos O'Briens do texto Sumérios com a de Sintin, o escritor Edmund Marryat teve poucas dúvidas sobre qual é o mais plausível. Ele aponta que a interpretação de O'Brien contém tá, 100 sumérios antes de 3.378 a.C., sem espécies escravas, sem Nibiru, sem guerras nucleares entre os deuses, sem tecnologia espacial dos anos 1950, capacetes espaciais, splashdowns, né? E sem ouro usado para consertar atmosferas danificadas. O Absu, uma palavra que significa fonte profunda, primitiva, que disse ser onde os metais preciosos eram extraídos, ficava no sul do Líbano, não na África do Sul. A agricultura foi reiniciada em Karsak, no sul de Beca, e no Vale do Jordão por volta de 9.400 a.C., após a grande idade do gelo de Drias, tá? Pelos portadores da cultura que levaram a tecnologia e as sementes ao redor do mundo nos próximos 2.000 anos. A agricultura foi entregue na Mesopotâmia pelo Apkallu, né, sobre Enki, o senhor da terra, e Enlil, o senhor do cultivo ou arado, o senhor dos espíritos. As grandes cidades foram dedicadas em respeito aos líderes originais que ele chama de Ananaj, e suas famílias lideradas por An, o deus monoteísta de Abraão. Observe aqui o que está acontecendo. É uma interpretação dos textos da Suméria feito por O'Brien, tá? Pelos O'Brien, tá? Ok? Então é bom a gente notar isso aqui com muita nitidez. Ok, vamos lá. Seguindo aqui o texto, vai falar sobre Lawrence Gardner, tá? Gardner, tá? Lawrence Gardner, ok? Como eu não sou formado em inglês, né? E eu só entendo o português, né? Então vamos lá. Lawrence Gardner, né? Gardner, certo? De 1943 a 2010, ele viveu esse período aí. Um historiador constitucional britânico e palestrante, mais conhecido por suas explorações do ateísmo e do judaísmo, dos Cavaleiros Templários, do Santo Graal e da maçonaria. Seu livro, em 1999, tá em inglês, Genesis of the Great King, né? Explorou, entre outras coisas, o Anunnaki, né? Grande Assembleia, a Assembleia dos Deuses, e a engenharia artificial dos seres humanos. Gardner estava convencido de que os Anunnakis eram seres vivos. Ele escreveu, observe o que ele escreveu agora. Olha só. Preste atenção, porque isso aqui, gente, é de uma grandiosidade impressionante. Olha só o que ele vai dizer.
Cada cada item de atestado escrito e pitagórico confirma que os antigos sumérios eram absolutamente sinceros sobre a existência dos Anunnaki. Eles eram patronos e fundadores. Eles eram professores e juízes. Eles eram tecnólogos e criadores de reis. Mas certamente não eram ídolos de adoração religiosa como se tornaram os deuses ritualísticos de culturas subsequentes. Ponto aí. Ó, volta aqui. Você está entendendo o que está acontecendo? Eles estão descrevendo que quem quer que tenha depois, tá? Lá no período da Babilônia, lá no período da Cátia, pegou os textos sumérios e reescreveu ou escreveu, passou um verniz religioso, dando a entender que esses seres teriam vindo de uma galáxia distante, de um exoplaneta longe, ou de um universo, sei lá das quantas e tudo mais. Tudo isso é muito bonito e fascinante para as pessoas, não é verdade? Tudo isso é algo que as pessoas querem que a gente acredite. Mas e se a gente começar a perceber que os Anunnakis talvez não sejam exatamente seres de outro planeta? E que eles sejam, sim, seres pré-adâmicos. Tá? Vamos lá? Que eles sejam uma civilização pré-adâmica. Por quê? Por que uma civilização pré-adâmica? Porque eles podem ser, os Anunnaki ou os Elohim, como você queira, eles podem ter sido uma civilização pré-adâmica que estava habitando na Terra. Portanto, que eles poderiam ser perfeitamente, se não humanos na sua totalidade, se é que nós podemos chamá-los assim, eles eram supra-humanos. O que eu já falei em outros vídeos. Tá? Eu falei em outros vídeos sobre a existência dos seres intermediários, primários e secundários. Se vocês lembrarem do que eu. Deixa eu ver se eu tenho essa anotação aqui. Tá? Eu anoto muita coisa, mas. Né? Então, vamos lá. Vamos tentar ver se eu encontro aqui. Gente. Tá? Vamos ver aqui, que já passou muitas aulas que eu passei essas informações aqui, né? Para vocês. Tá? Então, vejam só. Vamos lá. Eu disse que no livro de Urântia chegou à Terra, tá? O príncipe planetário com seus assessores tiveram filhos e deram origem aos chamados intermediários primários, tá? Eram seres que tinham supra-humanos. Eles, tá? Deveriam, ok? Tá? Ter relações, a ideia era que quando Adão chegasse, tá? Eles pudessem fazer uma elevação biológica. Tá? Adão e Eva seriam elevadores biológicos para os andonitas. Como não aconteceu, esses seres primários tiveram relação com os adonitas que geraram os noditas. Os noditas, tá? Eles foram considerados
os pais dessas civilizações aqui. Tá? Por quê? Porque é a mesma história dos filhos dos deuses tomando as filhas dos humanos, que está lá em Gênesis 6. E geraram os Néfelins. Por isso que os Noditas, no livro de Urante, são comparados aos Néfelins. São eles que vão idealizar a zigurate e etc. E tal. Então, o que o escritor está dizendo é que provavelmente esses seres, ok? Deixa eu voltar para a minha página de início, tá? De que esses seres, os Elohim, ou os Anunnaki, ou Anunnaki, Ananage ou Anunnaki, eles, que a gente pode chamar de deuses poderosos iluminados, eles poderiam ser uma civilização pré-adâmica. Por quê? Porque Adão ainda não havia surgido, ainda não havia sido criado, ainda não havia acontecido a engenharia genética para gerar esta criatura, tá? Que vai se tornar o pai, tá? Da espécie sapiens, porque o gênero Homo já existia. É só ligar um fio com o outro e a gente vai tecendo uma teia e a gente começa a perceber, pessoal, de que a nossa história ela é mal contada de propósito para que a gente fique aí perdido. Porque esse povo vive procurando ossos, e mais ossos, e mais ossos, elo perdido, sabe? Enfim, vocês sabem que os paleontólogos ficam fazendo por aí, tá? Então observe o que o escritor está falando, porque isso é de uma importância fundamental para o nosso estudo, tá? Ele diz o seguinte, né? Na verdade, a palavra acabou sendo traduzida como adoração. Foi avod, que significa simplesmente trabalho. A presença no NAC pode confundir os historiadores, sua linguagem pode confundir os linguistas e suas técnicas avançadas podem confundir os cientistas. Mas descartá-los é tolice. Os próprios sumérios nos contaram precisamente quem eram os Anunnaki. E nem a história e nem a ciência podem provar ao contrário. Que eles existiram? Existiram, ok? Que os Ananage, ou Anunnaki, ou Elohim existiram? Não há dúvida nenhuma. O problema é qual a roupagem que está se dando para eles. Uns dão uma roupagem de divindades, de deuses, e outros dão uma roupagem de que eles vieram de um planeta chamado Nibiru, o 12º planeta, planeta X. Que aí tem um monte de gente que aí vai buscar fundamento no Apocalipse para dizer que essa estrela absinto, ou não sei o que, sabe? É um negócio de um pessoal que, sinceramente, não senta para pesquisar nada. O que move eles é a teologia, né? Essa visão apocalíptica, esse povo que está doido que o mundo acabe, que o planeta se esfacele, porque eles serão arrebatados e levados para os ares, ficarão nas nuvens, enquanto um povo fica por aqui sofrendo na grande tribulação. Gente, as fantasias são intensas e profícuas na escatologia cristã. Tá? Infelizmente, uma escatologia mal compreendida. Muito bem. Seguindo, vamos ver o que ele vai dizer aqui mais abaixo. Ele diz o seguinte: ele acrescentou
Ele acrescentou: diz-se que 8 reis na lista pré-diluviana reinaram por um total, tá? Por um total de reinaram por um total de 67 chás. Um chá sendo denotado por um círculo de 360. A palavra vem de Sha'atan, que literalmente significa uma passagem de 360 graus. Pode ser relacionada à conclusão de uma órbita, tá? Se os Anunnaki tivessem a sua própria órbita, e como sugerem os registros, seu próprio equivalente a um cálculo anual. Os 360 chá, né, que é o ciclo, né? Então, por mais que tentemos encontrar uma explicação para a sua existência, tudo aponta para que eles sejam de outra origem, tá? Outra origem, mundo. A esse respeito, a lista de reis é bastante específica, afirmando que seu cargo de rei foi descido do céu. Lembre-se que é uma lista pré-diluviana. Então, portanto, já é pós-adâmica. Porque nós temos que entender a história antes de Adão, pós-Adão. Tá? E pós-Adão é antes do dilúvio e depois do dilúvio, né? Desse cataclismo que foi chamada de dilúvio, ok? Vamos lá. Em seu último escrito, The Origin of God, tá? Gardner concorda com a controversa teoria de Seth que os Anunnaki são de outro planeta. Esse escritor aqui já concorda com o Sith, né? Certo? Mas também propõe que eles possam ter sido os descendentes sobreviventes de uma raça terrena avançada que persistiu desde muito cedo. Olha só, prestem atenção nisto aqui que eu estou grifando. Os descendentes, os Anunnakis, podem ser descendentes sobreviventes de uma raça terrena avançada que persistiu desde muito cedo. Isto é, de uma civilização pré-adâmica, que não eram homens das cavernas, nem, sabe, aqueles homens com pedaço de pedra e a arminha fazendo fogo, né? Aquela coisa que tentam passar para nós que, sabe, aquela velha história, tá? Certo? O que esse homem está falando aqui é muito interessante, tá? Então ele passou aí a figura dele, né? No centro do pensamento desses três autores, tá? O Gardner, o O'Brien e o Syntyg, são três, portanto, no centro do pensamento desses três, tá? Autores está Atrahasis, um épico sumério-acadiano contendo uma narrativa da criação de uma história de um dilúvio. A seção de criação descreve como o Anunnaki pegam o sangue, o sêmen da sua própria espécie, misturando com aquilo que é vida, geralmente traduzido como argila, mas pensado por Syntyg, os O'Brien e Gardner como tendo sido o óvulo de hominídeos femininos primitivos, portanto, Homo erectus, Homo alguém aí do gênero Homo, tá? Alguma espécie do gênero Homo, tá? Em 7 versões masculinas e 7 femininas. Então, implantá-lo nos úteros de 14 hominídeos, mães adotivas,
para levar a termo e criar um Lulu, tá? Ou um que é misturado. Lulu quer dizer um ser híbrido, um ser que é misturado. Este notável experimento é feito em resposta a um protesto de seus próprios trabalhadores que estão achando o trabalho pesado demais na terra e querem ser substituídos. Observem que nós estamos aqui, ó, tá? O livro, esse Colburn aqui, gente, não é uma pessoa, é um livro, tá? O livro de Colburn. O que Colburn tem a ver com os Anunnaki? Abaixo estão duas referências de Colburn aos filhos de Deus. Olha só, tá? O livro de Colburn cita isso aqui. Então vamos lá. Eu vou ler para poder comentar com vocês. Olha só, vamos lá. Diz assim: o tempo passou e os filhos de Deus cresceram fortes e retos. Havia um entre eles, sabia todas as coisas, escondido dos olhos dos outros homens, porque andava com Deus e ele foi separado da sua espécie e levado para, tá, o Garden Place. Em seu sono ele viu diante dele um ser de indescritível glória, que disse: eu sou Deus acima de tudo, mesmo acima do Deus do seu povo. Você agora é feito meu governador na terra. Este será o seu trabalho, e eis aqui a sua recompensa. O homem viu outra forma emergindo, era a de uma mulher, mas uma como Fanvar. Nunca tinha visto antes. Um fantasma, um ser etéreo. Tá? Aí aqui é um comentário que mais tarde o ser espiritual tornou-se revestido de carne. Observe bem isso. E ressuscitou como uma mulher mortal. Deus iluminou Fanvar, dizendo: esta mulher foi tirada da sua morada compatível, sua vinda realiza algo que, de outra forma, levaria incontáveis gerações. Então, mais uma vez, aqui há uma manipulação genética. Uma raça de homens saiu das frias terras do norte. Eles estavam sobre um pai sábio e acima deles estava a grande companhia, que mais tarde se retirou em desgosto. Essa raça era dos filhos de Deus. Eles conheciam a verdade e viviam em meio à paz e abundância. Ok? Então, quem são estes filhos de Deus? Tá? Os filhos de Deus eram controlados por um poder superior. Quem selecionou Fanvar de sua espécie e a trouxe para Garden Place? Quem? Quem lhe deu uma companhia selecionada? Quem enviou os filhos de Deus para fora das frias terras do norte? A resposta é a grande companhia. Certamente nada menos do que a grande assembleia, a Assembleia dos Deuses, ou a Assembleia dos Elohim, ou os Anunnaki. Tá? Então, observe que quando o livro de Colburn também conta a história do surgimento da espécie Homo, também o faz em volta a, diríamos assim, a uma roupagem religiosa. E é isso que é importante a gente notar, porque a origem da espécie humana, ou do gênero Homo, ou da espécie Sapiens, está relacionada com estes seres, os Elohim, os ou Ananás ou Anunnaki,
que pode ser traduzido como deuses poderosos e iluminados ou iluminados. E o que eles estão narrando para nós é a possibilidade de que esses seres de fato tinham uma existência e que existiam aqui, certo? E que era uma civilização pré-adâmica. Muito bem. Isso me mostra uma outra coisa, gente. Quando eu falo aqui que eu sou adepto da teoria da Terra infinita, é porque eu acredito que esses seres não vieram do espaço, não vieram de um outro planeta ou de um suposto outra galáxia ou quer outro sistema solar ou de outro universo. Esses seres estão no grande, tá? No grande continente, no grande universo Terra, no grande sistema Terra, né? Que a cosmologia védica fala, tá? E é muito interessante ver os vídeos que eu falo sobre a cosmologia védica. Portanto, esses seres, eles podem ter sido supra-humanos, porque em algum momento da história, por que esses seres desapareceram? Ah, eles foram embora para o planeta X, eles estão lá em Nibiru esperando dar uma volta do planeta para eles voltarem aqui na Terra. Vamos aguardar, né? O Putin até fez uma, né, advertência de que os Anunnaki estavam vindo aí e tal, né? Fez assimilação com anjos caídos, e é uma loucura, né? E eu quero dizer isso aqui para vocês. Esses seres têm tudo, né, aquilo que a gente pode dizer assim, eles são uma civilização pré-adâmica, uma civilização que existia na Terra, porque a Terra tem em torno de 1 milhão de anos, se tiver um pouco mais do que isso, muito pouco, tá? E a Terra era contada por ciclos, certo? Por ciclos. Os anos eram contados por ciclos. Eu estou fazendo esta introdução para dizer a vocês o seguinte: os 3 escritores, Gardner, O'Brien e Zachariasen, divergem em pontos de vista. O Zachariasen dá uma conotação aos Anunnakis vindos de outros planetas, etc. O O'Brien já tenta colocar os Anunnaki, ou os Ananage, como ele chama, né, os Elohim iluminados, dentro de um patamar diferente, de que eles tinham uma vida aqui na Terra e de que eles eram de uma origem, de uma civilização já há muito tempo remota na Terra. E isso explicaria, em muitos aspectos, muita coisa que existe no planeta Terra que tenta se encontrar explicações. Como é que construíram, como é que fazem? Não foi que veio seres de outro planeta, construíram, ah, olha, chegaram aqui, sabe, e construíram a, 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 as pirâmides, construíram não sei o quê, né? Nós deveríamos ter aqui uma grande civilização que já existia na Terra. Nós só saberemos da história a partir do momento em que o Homo sapiens começa a existir e começa o surgimento ali da civilização da Suméria, que nem é a primeira civilização, tá? Porque
os noditas vão dar origem aos pré-sumérios, vão dar origem à, 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 à Lemúria, à Atlântida, à, à, à Agartha, tá? A civilização de Agartha, tá? Talvez até aos próprios pessoas que fazem uma separação entre a Lemúria e o continente de Mu, né? Enfim, de alguma forma, essas civilizações se originaram de outras que existiram na Terra. E é essa busca que nós estamos fazendo para tentar encontrar um eixo que nos conduza a entender como nós, do gênero Homo e da espécie Sapiens, começamos o nosso processo de existência na Terra. E como surge o mito histórico, tá? Arquétipo de Adão e de Eva. E isso você vai acompanhar comigo nos próximos vídeos desta série. Não perca, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo. Ajude, por favor, a gente chegar a 1000 inscritos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo com a